Olá, bom dia! Bom dia! O Sergipe Rural está no ar e estes são os destaques desta edição. Controle de qualidade. Nossos repórteres foram ao Agreste Sergipano para conhecer os desafios da criação de aves para a produção de ovos em escala comercial. Parceria de sucesso. Agricultores de perímetro irrigado do centro-sul do estado participam de projeto experimental para a produção de maçã, pera e caqui. Puro de origem. O investimento do pecuarista sergipano na criação e melhoramento genético do gado Nelore. No quadro Eu Cuido, a gente traz hoje as dicas de como preservar a grama verde e bem cuidada em período de calor e pouca chuva. E ainda, uma entrevista especial com o defensor público Raimundo Coelho sobre os trâmites para que o homem do campo possa dar entrada na aposentadoria. Não saia daí! O Sergipe Rural, o telejornal que traz para você as notícias do campo, está só começando. A gente começa esta edição falando de um dos produtos mais consumidos no país, o ovo. Pois é, mas para ele chegar à nossa mesa ou ser utilizado como ingrediente de uma receita, o percurso é demorado e criterioso. Isso, Marcelo. Nossos repórteres foram conferir de perto no município de Areia Branca, no agreste do estado. Lá eles visitaram um local onde o trabalho começa desde a criação das aves até a produção dos ovos para a venda em escala comercial. Para se tornarem galinhas poedeiras, o segredo é boa saúde e alimentação adequada. Fábio Barros, que é veterinário, explica como é o cuidado com a saúde dos pintinhos nas primeiras semanas de vida. As 15 primeiras semanas são extremamente importantes por questão de controle sanitário. Ele recebe toda a carga vacinal. Essa ave ela permanece até 90 semanas de produção, produzindo e também recebendo reforço vacinal dentro da produção. Então esse controle vacinal que é feito na ave é de extrema importância, porque nós temos aqui algumas doenças que realmente vêm acometendo as aves de uma forma mais frequente e a gente tenta minimizar esse problema fazendo a vacinação. A alimentação é produzida na própria granja e é balanceada com todos os nutrientes necessários para cada fase da ave. Por isso, vamos dar uma parada para explicar a fabricação da ração. O milho é um dos principais ingredientes. Ele chega de caminhão e passa por esse espaço para a primeira fase, de limpeza. Depois segue para esses silos. Na estrutura da fábrica, os ingredientes são separados, pesados e misturados. Tudo feito automaticamente. Tem uma série de ingredientes que entram numa certa proporção cada um, que é milho moído, soja moída, calcário calcítico, farinha de carne, resíduo de urucum e sal moído. Para essas frangas com cerca de 9 semanas, fase intermediária entre a fase de pinto e de galinha poedeira, a ração tem o objetivo de formar e fortalecer a estrutura óssea. O aviarista Kleber Andrade explica como é feito o manejo nessa fase. A primeira coisa que nós faz, que é o principal, é olhar a água, que é o principal de todos. Olhou a água, viu que tem água em todos, nós vai olhar a ração, passar a ração, fazer tudo certinho, para ela poder se alimentar. Geralmente nós passamos 2 ou depende do consumo delas. A debicagem também faz parte do manejo. E a necessidade dessa técnica, quem explica é Antônio. A debicagem é feita para elas não dar canibalismo nelas. Elas se beliscam umas às outras e acabam aumentando a mortalidade cada vez mais. E a debicagem são feitas com 9 semanas. Após 18 semanas, elas começam a produzir. Uma galinha poedeira atinge seu auge de produção quando consegue um índice de 96%, cerca de um ovo a cada 25 horas. Os ovos são recolhidos diariamente e seguem de caminhão para a seleção e classificação. Esse setor aqui de classificação de ovos é justamente o setor onde se recebe os ovos que vêm a granel da granja. E aqui é feito todo o processo de qualidade do ovo e processo de embalagem, classificação e embalagem. Aqui nessa máquina nós temos um funcionário que recebe o ovo a granel, abastece a máquina. Temos um outro funcionário que fica no controle de qualidade, justamente na ovoscopia, que é a parte onde se retira os ovos que são impróprios para o consumo, para a comercialização. O ovo trincado, o ovo quebrado, o ovo sujo. Esse primeiro processo ele é retirado aqui, essa parte é retirada aqui na ovoscopia. A máquina segue e passa agora pelo processo de classificação propriamente dita, que seria um controle automático,
onde nós temos a classificação por peso. Esse peso ele é preconizado pelo Ministério da Agricultura, atendendo à legislação em vigor. E esse peso ele separa o ovo pequeno, médio, grande, extra e o jumbo. Separado por peso, a máquina segue o processo e vem a parte de embalagem. Então os ovos eles são embalados de acordo com a cor do ovo, branca ou vermelho, e o peso. Então nós temos aí 5 tipos de ovos que são embalados. Aqui são produzidos por dia cerca de 180 mil ovos, que são comercializados em Sergipe e em outros estados como a Bahia, Alagoas e parte de Pernambuco. E você que mora na capital ou no interior do estado, com certeza já deve ter notado, né? O mês de dezembro começou com temperaturas elevadas e muito calor. Confira agora a previsão do tempo para os próximos dias em Sergipe. O sol forte predomina na primeira semana de dezembro em Sergipe. Na região litorânea, o tempo fica abafado no sábado e domingo e a sensação de calor é ainda maior. Na segunda e na terça, o dia fica parcialmente nublado, com possibilidade de chuva rápida em parte do agreste sergipano. No sertão do estado, o tempo segue firme e sem previsão de chuva. Na quarta, quinta e sexta, a sensação de calor aumenta ainda mais com a chegada de uma nova massa de ar quente. A temperatura durante a semana deve variar entre 23 e 35 graus. No município de Poço Redondo, a temperatura deve chegar aos 33 graus, 34 em Itabi e 35 em Carira. A seguir, a gente vai mostrar a parceria de sucesso que tem feito a diferença para ajudar agricultores de município da região centro-sul do estado a produzir variedade de frutíferas. O Sergipe Rural vai a um rápido intervalo e volta já. Já estamos de volta, desta vez para contar para vocês que o resultado da parceria entre Embrapa, Codevasf e Cohidro tem feito a diferença na produção de frutíferas cultivadas por agricultores do centro-sul do estado. O projeto experimental acontece no município de Lagarto e a variedade de frutas produzidas é diferente das tradicionalmente plantadas na região. Confira! 4 produtores do perímetro irrigado Piauí, no município de Lagarto, participam de um projeto experimental para a produção de maçã, pera e caqui. São os primeiros pomares das espécies cultivados com a supervisão técnica no estado de Sergipe. O experimento é fruto de uma parceria entre Embrapa Semiárido, Codevasf e Cohidro. A Cohidro, nessa experiência do caqui, como da maçã, da pera, tem um papel fundamental, porque além de ter um acompanhamento técnico, que o técnico está dando sempre assistência ao produtor dia a dia, nós temos também a irrigação, que tem um bombeamento, que as bombas são ligadas das 6 às 16 horas. Então o produtor hoje tem água, e para ter uma plantação dessa precisa de água, e além disso, não só aqui, mas nós temos hoje na faixa de 450 produtores irrigantes e temos também várias culturas, porque para ter hoje várias culturas no verão, no inverno, tem que ter irrigação. Os produtores escolhidos para os experimentos das variedades frutíferas já participaram de projetos anteriores da Cohidro e foram avaliados pela capacidade de assimilação das tecnologias e de transmitir tudo o que aprenderam para outros agricultores. Foi um convite através da Cohidro e eu achei de aceitar, né? Pelo menos é mais uma agricultura familiar, né? Que é uma escala pequena, familiar, né? Aí eu topei o desafio. Os agricultores reservaram cerca de meio hectare de suas propriedades para o experimento, além da mão de obra. E são fornecidas as mudas frutíferas, os adubos necessários ao crescimento das plantas, o kit de irrigação e a assistência técnica durante o primeiro ano de cultivo. Em manejo de irrigação, em aplicação de defensivos do uso correto, sementes melhoradas, né? Aí, em termos de tratos culturais, das culturas, isso tudo a gente transfere ao produtor rural. A gente
pesquisa, a gente vamos ao treinamento e passa para o produtor rural. Mesmo com a produção irrigada, as dificuldades existem, como em qualquer novo experimento. Mas os agricultores apostam nos resultados em médio e longo prazos. Produzimos muito, que venha compensar a despesa, porque até agora as despesas estão pequenas, mas vai ficar grande. Nós temos uma previsão de colheita aí em janeiro, próximo, e estamos tentando fazer uma boa colheita. Muita gente ainda duvida do sucesso da produção dessas frutas na região, mas os resultados já começam a aparecer. A partir do 3º ano, as frutas devem entrar no estágio comercial e, sem competição interna, tem um mercado promissor em Sergipe. E você que é agricultor, pecuarista ou que tem alguma dúvida sobre um determinado assunto ligado ao campo, entre em contato com a gente através do WhatsApp do Sergipe Rural. Anote o número 998946691. Você pode sugerir algum tema de reportagem. E a sugestão desta semana foi enviada pelo técnico em contabilidade de Aracaju, Ginaldo Pereira. Na mensagem enviada em nosso WhatsApp, ele informou que tem uma propriedade rural no município de Buquim, na região Centro-Sul, e pretende investir na criação de gado Nelore. Obrigado, senhor Ginaldo, pela participação. E a gente arregaçou as mangas para ir em busca das dicas para ajudá-lo. Os repórteres Patrícia Dantas e Wesley Cruz viajaram ao município de Itabaianinha para conhecer o rebanho de um pecuarista que é exemplo de qualidade e melhoria genética da raça. Confira. A Fazenda Onça, em Itabaianinha, se especializou na venda de touros da raça Nelore. Eles trabalham com Nelore puro, o que garante a manutenção da boa genética da raça. Do nosso ponto de vista, é o animal que mais se adapta ao Nordeste brasileiro, principalmente ao nosso estado, onde ele tem um desenvolvimento melhor. Então, ele agrega valor e desenvolve bem, tendo um ganho de volume e financeiro bem melhor do que as outras raças. Os touros são vendidos a outros pecuaristas para reprodução. Para manter o controle de qualidade e aumentar a produtividade, é comum se utilizar de procedimentos para melhoramento genético. E um deles é a inseminação artificial por tempo fixo, IATF. Seguindo um protocolo hormonal, a IATF consiste na inseminação no mesmo dia de um lote de animais. Nós vamos ter aquele lote de 100 vacas vão estar parindo ao mesmo tempo, na mesma época. Então você vai estar concentrando seus funcionários naquele período para aparição. E não uma pare hoje, daqui a 15 dias pare outra. Então você não vai ter como nunca controlar a sua fazenda. Então você não vai ter uma gestão dentro da sua fazenda. Você vai ter meio que um amadorismo. Então a gente tem que acabar com isso. Então nós temos que ter uma propriedade que traga retorno. Então você vai concentrar nos funcionários em determinada época. Então você pode trabalhar em outras épocas com menos funcionários. Naquela época que vai estar se concentrando o maior número de aparição, você contratar funcionários temporários para suprir aquela demanda. E depois você sai e você diminui seu custo. Esse é o Belo, touro Nelore de 30 meses e quase 1.000 quilos. Fruto de inseminação artificial e hoje doador de material genético. Belo é criado, confinado e é um dos animais de excelente composição genética da fazenda de Everaldo Toledo, que usa a técnica de inseminação. É uma técnica onde você pode concentrar todos os nascimentos dos seus bezerros. Você pode fazer com que eles nasçam num determinado período. E você fazendo isso, você faz com que eles nasçam num período que você tem mais alimentação, onde a alimentação seja mais abundante, que ela tenha uma concentração de vitaminas mais acessível a todos os animais, fazendo com que ele tenha um crescimento mais, digamos assim, abundante. É um animal que desenvolve mais rapidamente, você agrega valores e você faz com que a agropecuária desenvolva num padrão de primeiro mundo. A docilidade pouco comum da raça é consequência do manejo de Lelé, que já lida com esse gado de alto padrão há cerca de 8 anos. São bem tratados, um manejo adequado, dando banho, comida bem específica, de uma qualidade diferente e aí sem menos judiar. Banho para 2 vezes o dia,
a vez até quando der necessário para amansar 3 vezes o dia. E aí a gente vai manejando dessa forma. O objetivo é que ele vá ficando um animal mais adequado, se aproximando da gente mais manso. Em instantes, a gente vai falar sobre a aposentadoria rural, numa entrevista especial sobre o assunto com o defensor público da União, Raimundo Coelho. A gente vai a um rápido intervalo e volta já. Na primeira semana de cada mês, o Sergipe Rural exibe o quadro Eu Cuido. Ele foi criado para ajudar você com dicas práticas bem interessantes. E hoje vamos ajudar quem possui grama em casa ou numa propriedade e sofre para mantê-la verde e bonita em período de temperaturas elevadas e pouca chuva. Veja! Oi gente, meu nome é Thiago Macedo, sou da Garden Service. Estou aqui hoje com vocês para contar alguns benefícios que os gramados têm, tanto para o nosso dia a dia, tanto para nossas residências, e contar algumas curiosidades das gramas. Você sabia que a temperatura nos gramados hoje, ela tem uma temperatura abaixo da temperatura do asfalto, de 15 graus, e do solo de 7 graus? Ou seja, isso vai criando um microclima, criando um ambiente mais agradável, né? Tendo outra curiosidade, hoje uma residência que tenha 230 metros quadrados de grama, você consegue criar o oxigênio necessário para a respiração de 4 pessoas. Hoje, as manutenções dos gramados são muito importantes para conseguir manter um gramado bonito e saudável. Temos que ter uma preocupação quando se corta o gramado, retirar os talos da grama, para não ficar expostas em cima do gramado, que esse restinho de grama ele pode criar alguns fungos, como tirar a folhagem que estejam em cima das gramas. Precisamos ter uma preocupação com a molhação. As molhações hoje, nesse período de sol a pino, o ideal é que seja molhado no início do dia e no final do dia. Não coloque nunca esterco nos gramados, porque pode criar ervas daninhas. Isso prejudica o desenvolvimento da grama, estando a grama toda infestada de ervas daninhas. Além de ficar feio, não é saudável para o gramado. A dica que tem que fazer adubação com nitrogênio e potássio, que acaba aumentando o enraizamento das gramas e deixando a grama numa cor bonita. Nem todas as pessoas sabem, mas a Previdência Social oferece tratamento diferenciado para a aposentadoria do trabalhador rural. O problema é que muitas vezes a falta de informação é o principal obstáculo para o homem do campo ir em busca do benefício. Pois é, Marcelo. E foi para tirar todas as dúvidas que a repórter Patrícia Dantas conversou sobre o assunto com o defensor público da União, Raimundo Coelho. Acompanhe. Muita gente desconhece, mas o trabalhador rural tem direito a uma aposentadoria especial. E sobre esse assunto eu vou conversar com o defensor público da União, Raimundo Coelho Filho. Raimundo, quem deve buscar esse benefício? E qual é a porta de entrada? Na verdade, é um benefício que é destinado ao trabalhador rural, né, e todas aquelas pessoas que trabalham no campo. A lei reconhece a importância da agricultura familiar, do trabalhador rural, e por isso mesmo ele é considerado um segurado especial. A porta de entrada desse benefício, assim como os demais, é o próprio INSS.
Então, o trabalhador rural, aquele que trabalha em regime de economia familiar, especialmente, deve comparecer ao INSS, munido dos seus documentos, e com isso ele faz o seu requerimento do seu benefício. E que documentos devem ser levados para solicitar essa aposentadoria? Na verdade, o trabalhador rural deve comparecer munido, primeiramente, dos documentos de identidade, que comprovam que ele já tem a idade necessária para a concessão do benefício, que é a sua identidade. Comprova o homem com 60 anos e a mulher com 55 anos de idade. Além desses documentos de identificação, o trabalhador rural deve comparecer munido também de todos os documentos da sua vida laboral, da sua vida rurícola, da sua vida do campo. E aí temos de grande importância a certidão de casamento, a certidão eleitoral, a sua ficha de atendimento médico no posto de saúde, a ficha da escola dos seus filhos, né? Os documentos de assentamentos rurais, temos também vários outros documentos que comprovam a sua vida no campo, né? E sem prejuízo disso também, sempre o trabalhador rural tem uma questão muito interessante, que são, na verdade, as marcas de expressão e as suas mãos calejadas, que muitas vezes falam muito mais alto que qualquer documento que ele possa apresentar. Você falou que a porta de entrada é justamente o INSS. E como é que a Defensoria entra nesse serviço? A Defensoria Pública Federal participa justamente da orientação jurídica ao trabalhador rural, participando tanto previamente, orientando ele a reunir a documentação necessária. A Defensoria atua juntamente com ele no processo administrativo de concessão do benefício, fazendo os requerimentos, pedindo que se faça a justificação administrativa, que é uma espécie de audiência dentro do próprio INSS, em que o trabalhador rural ele é ouvido pelos servidores, ele presta as suas declarações, ele declara a sua vida, o seu histórico laboral e também, em caso de indeferimento, a Defensoria atua, ajuizando as ações necessárias para a concessão da aposentadoria rural do trabalhador. O que é que normalmente o trabalhador rural desconhece e que é importante ficar sempre lembrando? Olha, a grande dificuldade do trabalhador rural, por serem pessoas simples, pessoas que dedicam a sua vida ao campo, é a reunião dos documentos. Então, são muito poucos documentos, tem trabalhadores que sequer possuem identidade. E, com isso, dificulta a análise desses documentos pelo INSS. Mas, com essa orientação prévia que a Defensoria presta a eles e também os seus sindicatos, que têm importância nessa orientação jurídica, a gente consegue fazer um encaminhamento mais adequado para que o benefício seja concedido o mais rápido possível e com maior chance de êxito já na via administrativa. Onde procurar? Como o trabalhador rural pode ter informações? Em que lugar procurar? Olha, o trabalhador rural, ele hoje tem informação em diversas instituições. Ele tem informação junto ao INSS, ele tem informação junto aos seus sindicatos, ele tem informações junto à OAB, ele tem informação na Defensoria Pública Federal, que é um órgão especializado na atuação perante a Previdência Social. Defensor, mais uma dúvida. Por que o trabalhador rural é considerado especial? Em verdade, o trabalhador rural é considerado um segurado especial justamente porque, ao contrário dos demais trabalhadores, o trabalhador rural não precisa comprovar aquele recolhimento previdenciário, aquela contraprestação que é paga todo mês pelos demais segurados. Então, ele demonstrando sua idade, ele demonstrando a sua condição de rural e que ele atuou durante
imediatamente ao requerimento, ele atuou durante 15 anos como trabalhador rural, independentemente das contribuições, independentemente do recolhimento, ele tem direito ao seu benefício. Essa é a grande especialidade do trabalhador rural. Então não tem dúvida, o trabalhador rural que precisar se aposentar vai no INSS e se houver qualquer dúvida antes ou depois da concessão do benefício, procurar a Defensoria Pública. E o Sergipe Rural de hoje termina aqui, mas você pode ajudar na produção do próximo programa. É só enviar e-mail para sergiperural@prp.se.gov.br ou através do WhatsApp do programa. Anote o número 998946691. A gente agradece a sua companhia. Até o nosso próximo encontro. Tchau!